Então, vamos lá continuar, certo? Agora a gente vai entender como é que é a notação da equação linear. Não se estranhe com essas letras e esses índices, certo? Eu vou explicar com calma, tá? Então, ó, antes a gente viu uma equação linear específica, né? Ó, essa equação linear aqui, 400x mais 250y mais 100z igual a 27. Não se exasperem com o tamanho desses números, né? Que são grandes. Isso aqui também é uma equação linear, ó. 2x mais y mais z igual a 2, por exemplo. Isso aqui também é uma equação linear, certo? Não importa o tamanho desses números que estão multiplicando as incógnitas, não, tá? Mas a gente quer ver como escrever isso de forma geral, tá bom? Então, ó, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, ó, 2x mais y mais z igual a 2, certo? A gente tem esses termos, que eu vou circular com outra cor, esses termos que estão multiplicando, né, as incógnitas, quando não aparece nada porque é 1, né, que está multiplicando, certo? Eu tenho também as incógnitas, né, x, y e z, e eu tenho esse termo aqui, que é o termo independente, certo? Então, de maneira geral, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Termos que multiplicam as incógnitas, que a gente está chamando de A1, A2, A3, até a N, certo? Isso vai depender da equação linear. Eu tenho as próprias incógnitas, que aqui a gente chamou de x1, x2, x3, certo? E eu tenho esse termo que está do outro lado, que não está sendo multiplicado por ninguém, né? Que é o B, que é o termo independente, ok? Então, ó, como eu falei, x1, x2, x3 até xn são as incógnitas, A1, A2, A3, AN são coeficientes. Então, vamos lembrar. Os termos que multiplicam as incógnitas, eles têm nome, são coeficientes, certo? E eu tenho B, que é o termo independente, tá? Independente por quê? Porque ele não está sendo multiplicado por ninguém, não está multiplicando incógnita nenhuma. Ok? Então, ó, aí além do que a gente já tinha dito, numa equação linear, necessariamente os expoentes de todas as variáveis são sempre 1, né? Ó, o expoente daqui é 1, o expoente daqui é 1, o expoente daqui é 1, aqui também é 1. Quando não aparece é porque é 1, né? Ok? Então, pronto. O que é, a gente viu até agora, o que era uma equação linear, certo? Aqui, uma equação linear. Agora a gente vai saber o que é um sistema linear, tá? Então, a gente chama sistema linear de N incógnitas, né? Incógnitas, é só lembrar do X, tá? Um conjunto de duas ou mais equações lineares com N incógnitas. Por exemplo, se eu pedir um sistema linear com duas equações e duas incógnitas, as incógnitas x e y. Ó, tá aqui, ó. Eu tenho uma equação, duas equações. Eu tenho a incógnita x e a incógnita y, né? Então, tá aqui. Isso é um exemplo de um sistema linear com duas equações e duas incógnitas, tá? Um exemplo do sistema linear com 3 equações e 4 incógnitas. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tenho essa primeira, essa segunda e essa terceira equação. Vamos ver as incógnitas. X
Y, Z, T. É um sistema linear? É, né? Ó, tá todo mundo elevado a 1, ó. O x está elevado a 1, o y está elevado a 1, o t está elevado a 1, o x está elevado a 1, o y está elevado a 1, o z está elevado a 1. Professora, por que aqui não aparece o z? Porque essa equação aqui é uma equação incompleta, certo? Ok? Deixa eu refazer uma coisa que eu acabei de dizer. Eu falei, todo mundo está elevado a 1. Não, todo mundo está, no máximo, elevado a 1. Mas, por exemplo, aqui, certo? O z, ele nem aparece, né? Porque ela é incompleta. Ok? Mas eu ainda assim tenho 3 equações e 4 incógnitas, certo? E aí a gente vai ver como é que a gente liga sistemas lineares com matrizes, que foi o que a gente acabou de estudar, né? Como é? Assim, ó, eu tenho um sistema linear, certo? Ó, 2x mais y igual a 3, x menos 2y igual a 0, 5x mais y igual a 3. Vamos ver aqui, tem quantas equações? 3 equações. Quantas incógnitas, gente? X e y, x e y, x e y. 2 incógnitas, né? É um sistema de 3 equações e 2 incógnitas. Eu posso representar esse mesmo sistema dessa forma ou na forma matricial. Vamos ver como é que fica na forma matricial. Fica assim, ó. Eu tenho a matriz dos coeficientes. Vocês lembram que lá atrás a gente disse que os coeficientes... Vou ver aqui atrás. Os coeficientes são os As, né? É quem multiplica os x. Eu tenho os coeficientes, ó, aqui, coeficiente. Tá só coe, pra vocês lembrarem. Eu tenho as incógnitas, né? Cada x desses são as incógnitas. E eu tenho o termo independente. Guardem esses nomes que a gente vai usar. Vamos lá usar isso. Então, ó, a matriz dos coeficientes é a matriz formada por cada um dos termos que multiplicam as incógnitas nas equações. Ó. Aqui na linha, eu tenho 2 que está multiplicando o x, então tá aqui o 2. E eu tenho 1, né? Quando não aparece é porque tem 1, que está multiplicando o y, certo? Na segunda equação, eu tenho 1 multiplicando o x, então tá aqui. E eu tenho o menos 2 que está multiplicando o y, tá aqui, menos 2. Na terceira e última equação, eu tenho 5 que está multiplicando o x, então tá aqui 5. E eu tenho 1 que está multiplicando o y, tá aqui 1. E essa matriz aqui é a matriz dos coeficientes, que eu peguei cada um dos coeficientes das equações e coloquei na matriz, certo? A gente tem também a matriz das incógnitas, certo? Ó, quais são as incógnitas? X e y. Então, tá aqui, ó, x e y, certo? E por fim, eu tenho a matriz dos termos independentes. Vocês lembram que todo mundo que estava depois da igualdade e que não multiplicava as incógnitas a gente chamava de termo independente? Então tá aqui, ó. Teve um erro bem aqui, viu, gente? Ó. Aqui dá 0 também, né? Que é 0. Aqui, ó. 3, 0 e 0. 3, 0, 0. Ok? Então vamos prosseguir. Então foi o que vocês acabaram de ver. Que eu posso escrever um sistema linear na forma de matrizes, né? Tá aqui, ó, as 3 matrizes que representam esse sistema linear, tá? Como é que eu calculo a solução de um sistema linear, certo? A solução de um sistema linear é um conjunto de valores que satisfaz, ao mesmo tempo, todas, certo? Todas as equações do sistema linear.
Vamos ver um exemplo para ficar mais claro isso. Eu tenho esse sistema linear aqui, ó. Uma, duas equações e duas incógnitas, x e y, certo? O que é que o sistema linear está me dizendo? Que x mais y é igual a 5 e que 2x menos y é igual a 1. Eu quero achar o conjunto de valores que satisfaz ao mesmo tempo a primeira equação e a segunda equação. Vamos ver aqui, vamos testar. Isso aqui é um teste. Será que 2 e 3 é a solução? Vamos ver se 2 e 3 é a solução. Se eu substituir x aqui por 2 e y por 3, vai ficar 2 mais 3, que é 5. Então, verdade, tá certo, né? 2 mais 3 é 5. Vamos ver aqui, ó, se a gente substituir x por 2 e y por 3, vamos ver se também dá certo. 2 vezes 2 dá 4. E 4 menos 3 é 1, também dá certo. Então, verdade. 2 e 3, como satisfaz tanto essa primeira equação quanto essa segunda equação, é solução do sistema linear. 3 e 2, por outro lado, não é solução. Vamos ver por quê. Vamos fazer a mesma coisa, substituir, ó. X por 3 e y por 2, né? Ó, o primeiro é sempre o x. E o segundo é sempre o y, certo? Não errar a ordem. Então, ó, 3 mais 2 é 5, verdade. Mas a gente tem que ver se também satisfaz essa segunda equação. Então, vai ficar, ó, x não é 3, então vai ficar 2 vezes 3, 6. Y é 2. 6 menos 2 dá 4, que é diferente de 1, né? Ó, aqui dá 4. 4 é diferente de 1, certo? Então, apesar de satisfazer a primeira equação, como não satisfaz a segunda, não é solução do sistema de equações. Certo? Vamos para uma das coisas que vocês me disseram, né, para a gente estar melhorando essas nossas aulas remotas, foi para eu resolver exercícios antes de passar para vocês. Então, vamos começar resolvendo um exercício, certo? Vamos lá, primeira questão. Obtenha 3 soluções da equação linear x menos 3y igual a menos 2. Equação é linear mesmo, gente? É, né? Ó, porque o expoente daqui é 1, o expoente daqui é 1. Então, o maior expoente da equação é 1, certo? Essa equação tem duas incógnitas, x e y, que são números reais, tá? Então, ó, para a gente tentar obter, a gente pode escolher arbitrariamente, só escolher um valor para uma das incógnitas. Por exemplo, a gente pode escolher um valor para x. Eu sempre escolho o valor mais fácil possível, tá? 0 ou 1, sempre são as minhas opções. Nesse caso, escolhi 1. Então, ó, ao invés de x, eu vou botar 1, certo? Então, aqui tem que ter 1. 1 menos 3y igual a menos 2. Tá? É o que está escrito aqui, ó. 1 menos 3y igual a menos 2. Ok? Então, como é que a gente resolve isso aqui? A gente passa esse para o outro lado, né? Então, vai ficar menos 3y igual a menos 2. Esse está positivo, passa para o outro lado, negativo. Menos 2, menos 1. Então, eu vou ter que menos 3y igual menos 2 menos 1, gente. Sinais iguais eu somo, 2 mais 1 dá 3 e repito o sinal. Menos 3. Esse está multiplicando, passa dividindo, né? Então, vou só apagar ali e passar ele dividido. Troca o sinal? Troca não, né? Porque ele está multiplicando, ele só vai passar dividindo. Então, vai passar para cá dividindo. 3 dividido para 3 dá quanto? Dá 1. E menos com menos dá mais. Então, ó, quando x for 1, que era para ser um parênteses, gente, porque eu tô sem mouse agora, tá difícil.
Deixa eu apagar aqui e reescrever. Então, ó, isso aqui é uma solução dessa equação linear, né? 1 e 1. Quando o x for 1, o y vai ser 1, certo? 1 e 1 obedece, ó. Vamos substituir. 1 menos 3 vezes 1. 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2, então tá certo. Ok? Como a gente pode escolher qualquer valor para x e calcular o valor de y, né? Ó, qualquer valor de x aqui, eu vou calcular o valor de y. Então, existem infinitas soluções para essa equação, certo? Por exemplo, se eu dissesse que o x era 0, x igual a 0. Quanto é que ia ser o y? Se o x for 0, eu substituo ali, fica 0 menos 3y. Então, basta botar menos 3y, né? Fica menos 3y igual a menos 2. Então, qual é que vai ser o valor de y? Esse menos 3 passa dividindo, né? Vai ficar menos 2 sobre menos 3. Então, vai ficar 2 terços, tá? Eu tenho infinitas soluções. Sempre quando eu tenho assim, ó, só uma equação linear com duas incógnitas, são infinitas soluções, certo? Vamos para esse segundo exercício. Verifique se os pares ordenados abaixo são soluções da equação linear. Aqui é a equação linear. 2x menos y igual a 7. Para eu verificar, o que é que eu preciso fazer, gente? Eu preciso só substituir o valor. Então, no caso dessa A aqui, ó, vou substituir o valor na equação, certo? A equação é 2x menos y igual a 7. Eu estou dizendo aqui, ó, a primeira entrada é o x, é 2, e a segunda entrada é o menos 3. Então, y é menos 3. Então, vamos substituir. Vai ficar 2 vezes 2 menos o y, menos 3. Se atentem para isso, né? O y é menos 3 e tem um menos da própria fórmula. Quanto é que dá isso aqui? 2 vezes o 2 dá 4, né? Fica 4 aqui. Menos com menos dá mais. Então, mais 3. Isso aqui realmente dá 7. Tinha que dar 7, né? Ó. Então, isso aqui, verdade. É uma solução dessa equação linear. Vamos ver no B aqui, ó. Se x for 2 e y for 7. Vamos fazer a mesma conta, né? Substituindo. 2 vezes 2 menos o y. O y é 7. Menos 7. 2 vezes 2 é 4. E 4 menos 7 dá quanto, gente? Dá... Ó, sinais diferentes, subtraio. 7 menos 4 dá 3 e boto o sinal do maior. O sinal do maior é menos. Então, dá menos 3. Menos 3 é igual a 7. Ó, aqui tem que dar 7. Menos 6 é igual a 7? É não, então falso. Isso aqui não é solução do sistema linear, tá? Vamos para a última. Quando x for 5 e y for 3, a gente substitui, né? Vai ficar 2 vezes o 5 menos o y, que é 3. Menos 3. 2 vezes 5 é 10. E 10 menos 3 dá exatamente o 7. Então, como deu 7, e a gente sabe que tem que dar 7, então é verdade. Isso aqui é solução do sistema linear. Ok? Quais são os exercícios propostos para vocês, né? Vamos lá pôr a mão na massa. Primeira coisa, vocês vão ler as páginas 97 e 98 do livro didático de vocês. São 2 páginas, certo? E fazer e em seguida, aqui tá errado, né, gente?
Eu fiz isso aqui 1h da manhã de ontem. Então, em seguida, fazer um resumo do que foi abordado, tanto nas páginas 97 e 98, quanto nessa videoaula, certo? Vamos escrever no caderno um resumo bonitinho do que vocês viram nessa videoaula e nas páginas 97 e 98. Depois vocês vão resolver duas questõezinhas, ó. Questão 3 e 4 da página 99, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição até 5 horas, tá? E vamos lá, vamos tentar acompanhar, né, esse nosso novo ritmo de aulas remotas. Se não estiver entendendo direito, bota um vídeo mais lento ou repete o vídeo, né, para tentar entender ao máximo, e eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Até breve, pessoal. Tchau, tchau.